Olá, hoje o Conexões traz mais uma entrevista com um candidato ao governo de Goiás. Desta vez, quem está aqui no estúdio para falar conosco é o candidato Iris Rezende, do PMDB. Olá, muito obrigada pela presença, candidato. Bem, sou eu quem agradece essa oportunidade que a TV UFG oferece àqueles que estão aí a disputar o governo. É uma demonstração viva de que a universidade também está vivendo as questões políticas. E isso representa, sobretudo, a responsabilidade cívica dessa instituição. E é com muito prazer que venho aqui, pois já lá nos anos 50, eu ingressei na Faculdade de Direito de Goiás, terminando em 1961, ainda na Rua 20, o curso de Direito, de forma que tenho afeto por essa universidade. Okay. Bom, mas antes de começarmos a entrevista com o candidato Iris Rezende, você acompanha agora uma fala de 5 minutos do candidato ao Senado Federal da coligação Amor por Goiás, Ronaldo Caiado. Aos telespectadores da UFG, obrigado pela oportunidade para que possa aqui colocar o motivo da nossa candidatura e também as propostas que queremos apresentar neste momento. Depois de 5 mandatos como deputado federal, eu já acumulei uma experiência naquela casa. Uma experiência de como realmente fazer um projeto tramitar nas comissões, como fazer com que ele seja priorizado em plenário, como utilizar o regimento interno da casa para que em cada um dos projetos a gente possa incluir temas e matérias que sejam relevantes para o nosso estado de Goiás, como para a população brasileira num todo. Com isso, eu me sinto hoje em condições de poder levar essa condição ao Senado Federal. O Senado Federal é uma casa que tem algumas prioridades e tem, sem dúvida alguma, algumas características que são totalmente diferentes da Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados é onde você inicia os projetos de lei, mas o Senado Federal ele tem prerrogativas que são extremamente importantes. O senador é como se fosse o representante do Estado naquela casa. Ali, todos os estados têm o mesmo número de senadores, na Câmara proporcional ao número de eleitores. Outro ponto importante é que o Senado Federal delibera sobre várias ações do governo federal, ou seja, da União, define a arguição do presidente do Banco Central, das agências reguladoras, dos ministros que ocupam cargos no Supremo Tribunal Federal, enfim, tem a função de definir o quanto a União pode contrair de dívidas, os repasses aos estados, o quanto também os estados poderão ser ali aquinhoados com empréstimos. É uma função que cabe ao Senado Federal poder, nessa hora, mais do que nunca, discutir o que todos nós queremos para Goiás, que é uma nova reforma tributária, para manter ou priorizar os nossos incentivos fiscais, é uma matéria que quero enfrentá-la naquela casa. Buscar alternativas para estados como nós do Centro-Oeste, que não tivemos a mesma infraestrutura dos estados do Sul e Sudeste. Trabalhar também junto à área da segurança pública, alterando as regras do Código de Processo Penal. É inadmissível que nós estamos assistindo hoje uma flexibilização completa das penas hoje a todas as pessoas que praticam crime no Brasil. Nós temos que fazer uma política também que haja, sim, um tratamento de humanização nos presídios, mas que possamos ampliar os presídios no Brasil. É inaceitável nós admitirmos hoje a violência que as mulheres estão sendo submetidas. É projeto meu fazer com que todos os agressores tenham a obrigação de utilizar as tornozeleiras eletrônicas para ter um maior controle. Na área da saúde, é buscar exatamente com que a União também assuma sua responsabilidade, possamos aprovar um projeto de iniciativa popular para que 10% da arrecadação do governo da União possa ser repassado para a saúde. Com isso, aumentando o financiamento de exatamente o que nós temos hoje, 92 bilhões, para
145 bilhões de reais. Um projeto nosso também, uma emenda constitucional para criar a carreira de Estado para médico. O médico terá tranquilidade para ir para o interior, não ficará subordinado à vontade nem ao humor de políticos. Ele ficará, sim, com a garantia de uma carreira, como se tem um juiz de direito, como se tem um promotor. Nós queremos também trabalhar para que a nossa área toda da segurança também possamos aprovar que os policiais militares tenham um salário unificado no Brasil, onde o policial militar de Brasília, de Goiás, receba o mesmo, como de outros estados, o mesmo que o policial militar recebe por Brasília. Enfim, nós temos que buscar na área da educação uma luta que o Caiado fez, junto ao momento da exploração do petróleo, do pré-sal, onde os royalties iriam só para a União, iria também para os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. E nós trabalhamos para que realmente fosse repassado a todos os municípios do país, onde 75% dos royalties são para aplicar em educação e 25% dos royalties para serem aplicados na saúde. Então, é aquela casa para a luta pelos municípios, para que tenha o maior repasse a esses municípios do país e que tenham a condição de poder viabilizar as suas gestões, não ficar dependendo do governo federal. São esses temas e tantos outros que poderíamos falar também. Bom, candidato, para começar as nossas questões, o senhor vai ter 3 blocos de 10 minutos para falar. Bom, para iniciar, o senhor já foi governador do estado de Goiás, prefeito de Goiânia e agora novamente candidato. O senhor não acha que deveria haver uma renovação maior no estado de Goiás, já que a gente tem visto nos últimos anos um governo prolongado do PSDB, antes um governo do senhor? O que o senhor acha dessa renovação na política? Ela é necessária ou ainda não? Bem, eu sempre me preocupei como político com a renovação de valores, com a busca de jovens, sobretudo, ao longo desses anos que militam na política, porque a política, ela é constante, ela se movimenta. A cada 2 anos, a cada 4 anos, vem eleições para vereador, prefeito, governador, deputados. E eu sempre procurei, lá quando prefeito, buscar valores para que se ingressassem na política como candidatos a vereador. Como governador, quantos jovens eu buscava para disputar a cadeira de deputado. E com isso, quantos líderes, homens e mulheres que se ingressaram na política por incentivo da minha parte. Eu entendo que o mundo vive uma evolução constante, principalmente nos últimos anos. Agora, a política não envolve simplesmente a questão de idade, não envolve simplesmente a questão, vamos dizer, de conhecimento, envolve, sobretudo, a vocação da pessoa, o seu espírito público, porque a vida é a perfeição da natureza. Quando as pessoas nascem, elas recebem de Deus dons. Todos esses professores que hoje militam aqui na universidade, eles nasceram com o dom de educar. Não tivessem eles esse dom, eles não tolerariam uma classe aí 1 mês, 2 meses. E assim uns nascem para curar, outros nascem para desbravar, outros para industrializar, outros para o comércio. Bem, eu recebi, ao nascer de Deus, um dom, o dom político. Não tem outra explicação para a minha carreira. Para você ter uma ideia, eu nasci numa comunidade pequenina e até os 6 anos eu morava ali naquele povoado, que era posterior, era Gameleira, depois passou a se chamar Cristianópolis. Mas a minha vida dos 6 aos 16 anos foi na zona rural, na roça. Um dia meu pai entendeu que precisava trazer a família para estudar. Decidiu, vendeu tudo que tinha ali, fazenda, e veio para Goiânia. Bem, eu comecei os meus estudos. 4 anos na Escola Técnica Federal. E lá eu virei político estudantil. Daí fui para o Liceu de Goiânia.
era o Colégio Padrão de Goiás, mais de 3.000 estudantes. E à noite eu fazia o curso técnico de contabilidade na Escola de Comércio de Campinas. Ali há pouco tempo eu era presidente dos 2 grêmios estudantis. Em 1958, 9 anos depois que cheguei a Goiânia, eu era eleito o vereador mais votado de Goiânia. Então seria por essa tradição, por esse dom que o senhor se candidata vocação, novamente? O que é vocação política? É a pessoa que se interessa pela vida do seu semelhante, que interessa pela vida da sua comunidade, do seu estado, do seu país. Bem, então, você veja, a política ela não tem tempo limitado, depende da disposição física, depende da disposição cívica, depende, enfim, da motivação, porque político sem motivação também, que faz política achando que está fazendo favor, não é assim. O político tem que assumir uma função e dar tudo de si em benefício da sua cidade, do seu estado, do seu país. Bem, eu então sempre tive uma frustração na política. É que o povo brasileiro, em grande parte, não gosta da política. Muitas vezes aí, numa recepção, formam-se aquelas rodas, alguém chega e começa a falar em política, a roda acaba. Bem, e isso é um mal. E eu tenho falado o dia que o povo brasileiro viver a política, pesquisar aqueles que vêm pedir voto em época de eleição, qual é o seu passado, a sua formação, o que ele é, viu? Se realmente é uma pessoa dotada das qualidades essenciais para aquela função que ele busca, viu? E depois acompanhar a vida desses que se elegem, se eles realmente estão cumprindo aquilo que falaram, bem, nós não teríamos picareta na política. Porque, lamentavelmente, só se tem notícia, viu? No mundo político é escândalo daqui, escândalo dacolá, e o povo vai ficando assim, constrangido até. Então, a minha presença na política é para incentivar o povo a participar a cada dia. Porque eu, lá no passado, trouxe da zona rural aquela prática do mutirão para a cidade. A população da cidade não sabia o que era a palavra mutirão. Eleito prefeito em 65, eu trouxe o mutirão para a cidade, a comunidade ajudando o prefeito nos finais de semana. Para quê? Para que eu sempre ficasse em contato com a população, com os humildes, com os jovens, com todas as camadas sociais. Por isso é que, quando assumimos o governo, você nota, logo depois, pesquisando aí o histórico das nossas administrações, a empolgação popular. O povo se torna fiscal do poder público, o povo se torna partícipe de uma maneira ou de outra da administração que nós realizamos. Há pouco tempo fomos prefeito de Goiânia. Essa administração você já viveu, viu? A empolgação do povo, a participação do povo, de repente tudo dá certo. O povo se alegra e as coisas acontecem. Bom, candidato, o senhor falou um pouco dessa questão de corrupção, escândalos aí da política. Recentemente, Carlinhos Cachoeira publicou um artigo no Diário da Manhã em que citava o nome do senhor com envolvimento aí em contravenções no início dos anos 90. Qual que é a resposta do senhor a isso? Qual que é o conhecimento do senhor com o Carlinhos Cachoeira? Você não notou. Ele foi preposto do governador. Os dois se entendem, os dois são juntos. Quer dizer, eles querem desviar a avaliação que eu faço do governo estadual, utilizando uma pessoa que está aí com 40 anos de condenação no lombo para vir atingir. Eu sou um homem de vida limpa. Eu nunca tirei proveito de governo, de cargos que ocupei na vida, nem direta nem indiretamente. Olha, eu sou o único político que passou pelo crivo do Ministério Público de Goiás durante 6 anos. Foi em 98, num debate, eu e o atual governador, e ele me fez umas acusações. E eu fiz acusações sérias a ele. E ali, quem intermediava ali o debate, perguntou para ele, você formalizaria essa denúncia contra o senador? Eu era senador e ele deputado. Ele falou, sim, perfeitamente. E pergunta para mim, e você, senador? Vou formalizar e vou, no ato da formalização, abrir o meu sigilo bancário,
de toda a minha vida e o meu sigilo fiscal. Bem, 6 anos, eu perdi a eleição, foi no governo dele. 6 anos, o Ministério Público de Goiás foi investigar toda a minha vida. Ao final, o relatório do Ministério Público, viu, engrandece a qualquer criatura que milita na vida pública. Eu tenho isso nas mãos. Agora, o que eles querem? É botar uma pessoa desclassificada, metida no crime, mancomunada com eles. Eles querem desviar a discussão. Não, eu vou discutir é o governo do atual governador que está aí há 12 anos e deixa o governo hoje numa situação deplorável. O Estado está vivendo os piores momentos, o governo está vivendo os piores momentos. Estão aí há 12 anos. A saúde, viu, chegou ao fundo do poço, está um caos. A segurança pública não se fala. Viu? Morrem pessoas, mulheres, tudo aí, como se nada estivesse acontecendo. A educação, você veja, nós criamos a Universidade Estadual de Goiás, está acabando. Os professores do Estado desmotivados, acabaram com a titularidade. Quantos professores vieram cursar aqui na universidade para melhorar os seus conhecimentos e automaticamente os seus salários? De repente eles cortam tudo como se governar fosse uma brincadeira. Bom, candidato, nosso tempo do primeiro bloco acabou, tenho que interrompê-lo, mas a gente vai continuar falando de todos esses temas que o senhor citou no próximo bloco. Não sai daí. Estamos de volta com Conexões de hoje, que fala com o candidato ao PMDB ao governo de Goiás, Iris Rezende. Bom, vamos continuar a conversa do primeiro bloco. Candidato, o senhor fez várias críticas ao atual governo. Para começar a falar um pouco sobre isso, em relação à segurança pública, é um grande problema a onda de assassinatos de mulheres nos últimos meses, também assassinatos de forma geral aumentando nos últimos anos. Como é que o senhor percebe a política de Goiás e o que o senhor deve fazer, caso eleito, para melhorar essa situação? Olha, na verdade, a questão da segurança pública, ela chega a humilhar a população de Goiás. Você veja bem, nós vamos buscar o porquê a segurança pública chegou a essa situação. Assumiu o governo de Goiás em 83, o efetivo da Polícia Militar naquela época, e Goiás e Tocantins era um estado só, eram de 4 mil. Nós deixamos em 4 anos com 7, quase dobramos. 4 anos depois eu volto ao governo em 91. Deixamos ao final de 94 com 13 mil e tantos o efetivo da Polícia Militar. E da Polícia Civil, 6 mil. Passados aí 16 anos, qual é o efetivo da Polícia Militar? Levando em conta que a população aumentou aí quase 50% nesse período. Qual é o efetivo? 13 mil e tantos, como era? Não, hoje são 11 mil. Quer dizer, diminuiu. A Polícia Civil era de 6 mil, hoje você tem 3 mil e poucos. Como é que você pode dar segurança ao povo se a população aumenta e o número é menor do que aquele de 16 anos atrás? Mas não é só isso. Não aproveitam aquilo que existe, que a ciência, a tecnologia, tem produzido nos últimos tempos para equipar essa polícia de forma adequada. Mas tem coisa mais grave. A penitenciária aqui de Aparecida, ela tem lá 12 mil presos, em torno disso. A estrutura é para 7 mil, tem 5 mil a mais. Eu pergunto, essa gente estaria se recuperando ali? Cumprindo pena para se recuperar? Não. Quer dizer, uma vida onde cabem 7, põe 12 mil, mas o mais grave, tem mais de 20 mil mandados de prisão de pessoas já condenadas que não são cumpridos porque não tem onde pôr. Não lembraram de construir mais uma penitenciária, mais 2. Quer dizer, abandonaram governar como se fosse uma brincadeira. Passaram esses anos aí como se estivesse aí numa festa. Agora, o mais grave,
o mais grave, gastaram nos últimos tempos 530 milhões com publicidade. 530 milhões para publicidade. Quantas penitenciárias podiam construir? Quantas? Quantos hospitais regionais podiam ser construídos com isso? Olha, eu com 530 milhões, eu construiria, para você ter uma ideia aí, mais de 40 mil casas para os pobres. Eu construiria mais de 2.500 quilômetros de estrada asfaltada. Eu construiria aí mais de 12 hospitais, 15 hospitais regionais. Não, gastam com publicidade. Para quê tanta publicidade? Para o povo esquecer o episódio do Cachoeira, que aquilo foi grave. Um governo associado a uma quadrilha que nomeou até o Procurador-Geral do Estado, secretário de Segurança Pública, diretor do Detran. Isso nós não podemos deixar o povo esquecer, não. Tem que ser lembrado para que o povo busque o acerto nas próximas eleições. Porque hoje, eu tenho falado sempre, culpam o Congresso porque, na última hora, não apreciou o relatório da CPI que indiciava o governador em 9 delitos graves. Culpa-se o Superior Tribunal de Justiça, viu, que tem lá processos contra o governador. Mas culpa-se a Assembleia, que veio o pedido do Superior Tribunal de Justiça para processar o governador e a Assembleia negou. Agora, é que eu tenho chamado a atenção do povo. No dia 5 de outubro, não podemos culpar o Congresso, não podemos culpar as Cortes de Justiça. No dia 5 de outubro é você. É você, pai, é a senhora mãe, é você, jovem, que vai julgar com as suas próprias mãos se essa gente que está aí deve continuar nos governando Goiás. Bom, candidato, e em relação à educação, que o senhor também tratou no primeiro bloco, fez críticas à educação atual, à questão da UEG, à questão dos professores, da retirada da titularidade. Queria que o senhor falasse mais sobre isso. Qual que é o plano do senhor para a área da educação em Goiás, caso eleito? Olha, a primeira coisa que um governante, seja ele municipal, estadual ou federal, tem que atentar para a educação. Todos os países que alcançaram desenvolvimento satisfatório sobre a face da terra, e nós temos exemplos recentes de países ali da Ásia que de uma hora para outra se apresentaram aí como potências, foi investido na educação. E nós aqui não temos atentado para isso. Investir na educação para alcançar o desenvolvimento, um nível de vida satisfatório para o povo, é o conhecimento. Bem, eu sempre quando governador procurei atuar com veemência. Primeiro item, levantamento que fizemos naquela época, era a falta de espaço para que todas as crianças em idade escolar estivessem na sala de aula. Faltavam 1.400 salas de aula. O Estado não tinha dinheiro suficiente para aquilo. Nós preparamos o material, com uma concorrência só, compramos todo o material, chamamos os prefeitos aqui, mostramos a cada um que a situação do seu município e convocamos a sociedade para, em 4 finais de semana, construíssemos aquelas salas de aula. 1.400 salas de aulas foram construídas em 4 finais de semana. Aí nós proclamamos para o Brasil, em Goiás, não tem uma criança fora da sala de aula por falta de espaço. Foi o primeiro estado. Então, já naquela época, nós tínhamos essa preocupação, fomos nos preocupando. Agora, recentemente, na Prefeitura de Goiânia, nós transformamos quase todos os cursos, porque cabe ao município o ensino infantil e o fundamental. Quase todas as escolas de Goiânia se tornaram escolas em tempo integral. Para quê? Não? Para que a criança... Porque hoje nós vivemos uma realidade especial. Até há pouco tempo era raro a mulher que trabalhava fora, quando muito professora. Hoje é raro a mulher que não trabalhe fora para ajudar o marido. Daí vem essa questão.
Se os filhos estudam de manhã, à tarde esses meninos vão para a rua. Ou se estudam à tarde, de manhã estão na rua, aprendendo nem sempre o que deve. Nós transformamos as nossas escolas em tempo integral. Então, à tarde, se estudava de manhã, à tarde era esporte, as professoras acompanhando ali os meninos fazendo seus deveres para casa, viu? Uns aprendendo ali teatro, outra coisa. Quer dizer, mudamos em Goiânia, de uma hora para outra, viu? O comportamento da sociedade. Passamos aqui 5 anos na prefeitura, você não via mais menino de rua, você não via mais pessoas aí perambulando pelas ruas. Nós convocamos as entidades sociais das igrejas católicas, evangélicas, centro espíritas, aquela coisa, e passaram a ajudar a prefeitura dando assistência nessas questões, e a prefeitura procurava dar o suficiente para essas despesas. Então, nós temos que preocupar, porque hoje fala droga, 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 mas nós temos que preocupar já no início da vida dessa criança para que ela não se descambe. Ninguém preocupa com isso, a verdade é essa. Estamos aí, eu volto a repetir, governando como se fosse brincadeira. Não, quem assume o governo, se eu assumir o governo de Goiás, você não tenha dúvida, vou viver o governo dia e noite, sábado e domingo, para colocar a administração estadual nos eixos e dar ao povo de Goiás a segurança necessária, o ensino suficiente para os filhos e a saúde a tempo e hora para as pessoas, mesmo mais distantes, que vivem aí, morrendo nas ambulâncias, no deslocamento de suas cidades para as cidades onde tem hospital. Bom, candidato, a gente vai falar de saúde no próximo bloco, porque esse, infelizmente, chegou ao fim. Você acompanha o último bloco da entrevista com o candidato Iris Rezende daqui a pouco. Esse é o último bloco do Conexões de hoje, que está entrevistando Iris Rezende, que é candidato do PMDB ao governo de Goiás. Bom, candidato, o senhor falou um pouquinho de saúde no final do último bloco, queria continuar com essa conversa. Bom, nos últimos anos foi instalada uma nova forma de administração pelas OS, as Organizações de Saúde, que tem gerenciado vários hospitais de grande porte no estado. Como que o senhor avalia essas OS e o que o senhor pretende fazer caso eleito na área da saúde, que também é outra preocupação dos moradores do estado de Goiás? Em primeiro lugar, o governo tem que partir para a construção de hospitais regionais. O que se vê hoje é deprimente. Para você ter uma ideia, há 5 dias alguém me informava. Mais de 400 doentes aguardavam nas suas respectivas cidades a autorização dos hospitais estratégicos, no caso em Anápolis, ou ali em Santa Helena, ou aqui em Goiânia, para que essas pessoas se deslocassem para ocupar as UTIs. 400 e tantas. Eu garanto para você que aumentou esse número de 4, 5 dias para cá. E quantas morreram desses dias? Quantas crianças estão morrendo por dia por falta de UTI, principalmente aos recém-nascidos? Primeira questão, tem que construir hospitais regionais para que as pessoas sejam atendidas nas suas próprias cidades ou próxima dela. Porque lá no extremo sudoeste ou lá no extremo norte de Goiás, essas pessoas ficam 5, 6 horas numa ambulância na estrada e chegam aqui, na maioria, mortes. Eu estava agora na cidade de Crixá, o prefeito de lá é médico, ele estava me relatando. Houve um acidente, lá um jovem de 32 anos, estado grave, telefonar para o hospital respectivo, o de, salvo engano, de Anápolis. Olha, está aqui e tal. Não, não mande agora, espere o nosso sinal. Daí a 3 dias, chega o sinal, pode mandar. Não, já está sepultado. Quer dizer, é esse o quadro que nós vivemos, deprimente. Eles não valorizam a vida humana. Então, primeiro, tem que remunerar bem os médicos, os trabalhadores na área da saúde, enfermeiros, hospitais suficientes, porque se fica falando OS, tem 2 hospitais aqui, 3, viu? Para se ter uma ideia, eu vivi isso na prefeitura,
Goiânia, nas suas unidades de saúde, recebem doentes para uma população correspondente a 4 milhões. Goiânia tem 1.300.000 habitantes. E vem quase tudo, você montou aqui na cidade. E o governo fica aí insensível. Não, tem que partir. É aquilo que eu disse. Com 530 milhões de publicidade, construísse mais hospitais, remunerasse melhor os médicos, para que todos se sintam motivados a prestar serviço à sociedade. Bem, agora, nós temos que examinar caso a caso. O que interessa é se a pessoa está sendo devidamente atendida. Isso é que interessa. Se a OS está correspondendo ao atendimento, as pessoas estão sendo bem atendidas e o Estado não está sendo explorado, viu? Então, por que não? Agora, o que acontece é que nós não podemos tomar uma decisão sem verificar caso a caso. Eu vou dar a você um exemplo de história de terceirização. Construímos aí o Centro de Convenções de Goiânia, o mais moderno naquela época do país. Todos os defeitos em outros centros de convenções foram ali corrigidos. Criamos uma superintendência, nomeamos superintendente, o quadro lá de encanadores, eletricistas, poucos funcionários, administrando o centro de convenções muito bem. Entra esse governo aí, primeira coisa que fez, publica um edital, ninguém tinha conhecimento daquilo, terceirizando a administração do centro de convenções. Bem, de repente vem uma empresa e ganha, uma empresa constituída, salvo engano, lá em Brasília, para isso, só para isso. Isso aí rende 400, 500, 600 milhões por mês. Quanto é que o Estado está recebendo? Então, que terceirização é essa? Que governo é esse que não tem condição de arranjar um bom superintendente para dirigir um centro de convenções? E assim vai por outras áreas da administração estadual. Então, tudo tem limite. Eu não recrimino nada desde que seja para o bem da população e que o Estado não seja expoliado. Mudando um pouco de assunto, falando em relação à questão da Celg e Saneago, das crises aí que essas empresas têm sofrido. Qual que é a avaliação do senhor e o que deve ser feito para sanar essa crise, que se desenrola aí há vários anos e que muitos também acusam que vem desde o governo do senhor? Não vem desde o meu governo, não. Espera aí. Quando eu assumi o governo, o primeiro, eu entendi que precisava preparar o Estado para experimentar, para buscar o desenvolvimento. E eu entendi como promover o desenvolvimento de Goiás sem energia. Fui construir a 4ª etapa da Cachoeira Dourada, que quase dobrou a potencialidade daquela usina. Fui construir a usina de São Domingos, lá no distante nordeste de Goiás. Construímos milhares de quilômetros de redes de transmissão. Bem, mas energia sem estrada para incentivar a produção ou para escoar a produção não tinha sentido. Então, partimos para a pavimentação, construção e pavimentação de rodovias. Em 2 governos, pavimentamos 7.800 quilômetros de rodovias em Goiás. Bem, criamos o Fomentar, criamos distritos agroindustriais em inúmeras cidades. E Goiás explodiu. Está aí. Bem, então, de repente, as redes de transmissão são as mesmas, foi aumentando o consumo, a rede ela tem um limite de transmissão. Hoje, qualquer empresa que queira montar uma indústria em Goiás não consegue, porque não tem energia. Energia até tem, mas não tem a rede para trazer essa energia ao consumidor. Goiás foi o estado que mais comprou conjuntos de geração de energia. Agora, quantas indústrias deixaram aqui Goiás e foram para o Mato Grosso, para outros estados? Porque não tem energia, é grave. Daqui a 4, 5 anos, vai refletir na vida hoje dos jovens. Eles não terão o emprego que esperam. Por quê? Porque houve um vácuo aí na criação de empregos. A população aumenta. Pessoas vêm de todos os estados brasileiros, atraídos por Goiânia, que é uma cidade assim, um facho de atração, viu, de interesses, de pessoas que sonham com o futuro. Bem, então isso é um dos pontos, como a saúde,
a segurança, a educação, a questão do desenvolvimento é mais sério ainda. Hoje não se instala, não pode instalar. E ainda mais perdemos a CELG, estamos perdendo. Goiás é o maior indutor de desenvolvimento de Goiás, é a CELG. Então eu disse, olha, acabaram com a CELG. A solução? O senhor acredita numa solução? Reversão? Não, eu digo, hoje nós estamos no fundo do poço. Agora, eu, ao longo da minha vida pública, eu conquistei o respeito da República. Quando nos momentos mais difíceis da vida nacional, eu estava na frente. Quando das diretas já, toda aquela luta pela redemocratização, você era menina, não se lembra disso, mas Goiás foi o estado líder. Ali, eu me projetei como líder nacional porque não tive medo de ser preso, nem de perder o mandato, porque eu sempre lutei pela liberdade, pela democracia. Então, com o respeito que eu adquiri junto à República, ocupando algumas vezes ministérios da Agricultura durante 4 anos, da Justiça, respondi 8 meses pelo Ministério de Minas e Energia, e depois aí quase 1 ano respondi pelo Ministério da Reforma Agrária, eu me tornei respeitado na República. Então eu, como governador, não teria permitido que fizesse o que estão fazendo com Goiás, não. Quer dizer, estamos perdendo a CELG. Agora, eu digo mais, o governo que está aí, lá no passado, publicou um edital vendendo a CELG. Quer dizer, vendendo, não era terceirizando, não, vendendo. Nós juntamos um grupo de pessoas, contratamos um advogado, entramos na justiça e suspendeu. Bom, candidato, infelizmente nosso tempo está chegando ao fim, é uma questão polêmica, com certeza o senhor teria mais para falar sobre isso, mas eu vou ter que encerrar por aqui. Agradecer muito a presença do senhor, obrigada por estar aqui, por falar aos nossos telespectadores sobre os seus planos, sobre também toda a sua carreira política, muito obrigada. Bem, sou eu quem agradece e eu queria, me dirigindo a você, telespectador. Você está satisfeito com a segurança pública que nós falamos tanto aqui? Você está satisfeito com a saúde pública? Você está satisfeito com a educação pública que o Estado oferece? Você está satisfeito com essa situação que chegou o Estado na área da energia, consequentemente, o que implica o processo de desenvolvimento? Eu sei que você não está. E é você quem vai mudar isso no próximo dia 5 de outubro. Vamos juntos, por Goiás, por amor a Goiás. Ok, candidato, muito obrigada. Bom, e você confere mais uma entrevista com o candidato ao governo de Goiás no próximo sábado, às 5h30 da tarde. Os horários alternativos são no domingo, às 9h15 da noite, e na segunda-feira, às 7h30 da noite. Uma ótima semana para você.